A gente tá aqui, ó. Por aqui, indo para casa. Agora que eu vou entrar aqui nesse conjunto, para depois sair daqui, ele vai até o final, para depois voltar, para poder ir para onde eu moro. Que acho que foi isso aí. Aqui ali na frente teve acho que um acidente, ó. Tem ali a SMPT, a SAMU. Oi, tudo bom? Tá cheio de carro aqui da polícia, da CMTT e tudo ali, ó. Tá vendo? E é isso. Aí. O acidente aqui dentro do conjunto, não é no conjunto que eu moro, não é no outro. É o conjunto antes do que eu moro. Aqui. Eu tô por aqui ainda, querendo ir pra casa. Por resolver um negócio e levei o cartão errado. Bem simples. Só um negócio de doido mesmo.